Um outro aspecto que a Juba, através da nossa amiga Lia Godin, solicitou é que a gente comece a fazer um trabalho de resgate. Nós já estamos ouvindo, recentemente eu ouvi o vereador Loló para falar um pouco sobre a história da família Vieira, que contribuiu, e Balieiro, que contribuiu muito com o desenvolvimento. Também vamos ter a oportunidade de conversar com a família Pimentel, na qual teve o senhor Jácio como vereador, e o nosso amigo falecido, o nosso amigo Zé Nilton. Na família Malheiros nós tivemos uma presença muito importante da família Malheiros, que teve Sebastião Malheiros, que faleceu, e logo após Neto Didinho assumiu essa tarefa. Na nossa família, Antônio Primo foi vereador em 51, e depois Dr. Luia foi vereador, eu fui vereador, Dr. Luia foi vereador por 2 mandatos, eu fui vereador por 3 mandatos e assumi mais 2 suplências. E por último, nós tivemos uma repetição da história de Antônio Primo, que foi muito bem votado naquele período, que é exatamente a pessoa de Zaqueu, que é neto de tia Maria, irmã de meu pai. Zaqueu teve uma votação surpreendente, é o vereador mais votado da história de Guanambi. Então significa que as famílias ao longo da história. Temos também a presença da família Prates. A família Prates teve Joaquim Prates como uma figura importante, a família Barros, certo? Então a família de Cisalta, que é a família Donato, Malheiros e Pimentel. Isso aí também é uma questão que a gente precisa resgatar, porque foi um momento histórico da eleição da primeira mulher prefeita de Mutança, e tivemos também Jonas Rodrigues, e todo esse aspecto. E o que a gente nota quando a gente pega a história de Guanambi a partir da emancipação política, que foi em 1920, da intendência, você começa a ver aqui, a gente vai ler, você tem aqui Antônio Xavier Prates, provavelmente são pessoas de famílias de lá. E você vai vendo ao longo da história, e você vai identificando vereadores, por exemplo, no período de Alvécio Rufino Martins, que foi de 32 a 36, nós tínhamos o Major Joaquim Prates Gonçalves e seu Benjamin Vieira como vereadores. No período de José Ferreira Costa, de 36 a 43, nós temos Joaquim Prates Rodrigues como vereador de Mutança. No período que passa em 51, 55, tem um fenômeno interessante. Mutança elege Antônio Primo Costa vereador, o seu Áfio Neves Araújo, Arthur da Silva Prado, que era antigamente de Mucambo, mas tinha uma história muito forte, era muito mais ligado à Mutança, seu Jácio Vieira Costa e Benjamin Vieira Costa, porque 2 pessoas de uma só família se elegeram vereadores. No período de Zé Humberto, nós tivemos Oscarino da Cruz Pereira, que era de Mutança, e Joaquim Francisco de Araújo, que também era de Mutança. De 59 a 63, no novo mandato de Joaquim Fernandes, nós tivemos Benjamin Vieira e seu Jacques Pereira Balieiro, vereadores de Mutança. De 63 a 67, no período de Jonas Rodrigues, no período de Dr. José Humberto Neves, Jonas foi presidente da Câmara e elegeu também o vereador Eujácio Vieira Prates e Benjamin Vieira Costa, vereador. De 67 a 71, na nova gestão de Jonas Rodrigues, que era inclusive também prefeito eleito, que era da zona rural de Mutança, elegeu-se Eujácio Vieira Prates. No período de 73 a 77, Mutança mais uma vez elege Jonas Rodrigues prefeito. No período de José Neves Teixeira, entre 77 a 83, Mutança elegeu Jacques Pereira Balieiro, vereador, e Eufrásio Pereira Donato, vereadores de Mutança. De 83 a 88, nós tivemos 3 vereadores historicamente ligados à Mutança, Eujácio Vieira Prates e Jacques Pereira Balieiro, mas Dr. Luia, Edson Luiz, filho de seu Antônio Primo, também foi vereador e nasceu em Mutança e tem uma família ligada à Mutança. De 89 a 92, Mutança faz Edson Luiz, filho de Antônio Primo, faz Cisalta Rodrigues Donato e Marta Janete Pereira Lopes, que é irmã do vereador atual Loló. Em 93 a 96, Mutança elege José Nilton Pimentel, Sebastião Malheiros e Cisalta Rodrigues Donato, 3 vereadores na bancada de vereadores de Mutança. No período de Cisalta, que ela se elege prefeita e a primeira prefeita da história de Guanambi,
Mutanz elege José Nilton Pimentel, que era vereador e também assumiu naquele período a secretaria. Elegeu Sebastião Malheiros, que era o nosso amigo Tião Didim. Eufrásio Donato, que substituiu no período, e também substituiu Marta Teixeira Donato, que foi assumir a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. E eu fui vereador nesse período, mesmo não tendo uma votação em Mutanz, nós temos um vínculo histórico com Mutanz. Ou seja, Mutanz fez 4 vereadores historicamente ligados à cidade no mandato de Cisalta. No mandato de Ariovaldo Vieira Boa Sorte, Mutanz elegeu José Nilton, vereador, e Sebastião Malheiros. De 2005 a 2008, na gestão de Nilo Coelho e Charles Fernandes como vice, Mutanz elegeu Joventino Rodrigues Malheiro Neto, que é neto de Didim, que substituiu Sebastião após o seu falecimento, e também elegeu Luciano Rodrigues Donato, que era filho de Dona Cisalta. E nessa eleição, neto de Didim foi o mais votado e o segundo mais votado foi Luciano. Isso mostra o prestígio de Mutanz. Na eleição de 2009 a 2012, onde Nilo era prefeito novamente e Charles vice, Mutanz fez Carlos Jacques Loló, neto de Didim, e também Latinha foi eleito vereador de Guanabi, que tem também uma vinculação histórica. E na eleição de 2013 a 2016, é um fenômeno interessante. Mutanz fez Carlos Jacques Loló, fez Zaqueu, vereador, Hélio Pereira, que também é da zona rural de Mutanz, e Joventino Malheiros. Certo? Ou seja, fez 4. E ainda tem uma novidade aí nesse período. Porque o suplente de vereador que ficou próximo de ser eleito, o nosso amigo Dabim, assumiu por 2 meses o mandato no processo de substituição, quando eu me afastei por 2 meses. E o nosso amigo Tinca, que é conhecido como Lindoval, deixou de ser eleito por uma coligação por causa de 100 votos. Na atualidade, Mutanz tem os vereadores Zaqueu, que foi o mais votado da história de Guanabi, teve quase 3.000 votos, e elegeu Neto Didim, elegeu Loló, elegeu Hélio, ou seja, Mutanz continuou influenciando. O que é que nós queremos mostrar com esse dado? Que ao longo da história de Guanabi, Mutanz sempre definiu a eleição. Nós tivemos momentos históricos que nós estamos resgatando, que é o momento que existia os chamados grupos políticos Morcego e Catitu. Isso tem muito a ver com a história de Mutanz. E recentemente, na década, a partir do momento que Jonas Rodrigues, que foi de Mutanz, mas o doutor José Humberto ficaram 20 anos no poder, começou-se a se criar o grupo, mudou-se de nome, passou a ser Carcará, que era o grupo vinculado ao grupo de Nilo Coelho, Binha Teixeira e Prisco Viana, e formou-se o grupo Jacu, que era o antigo Jacu, que era exatamente o grupo formado por Jonas, Estácio, pelo próprio José Humberto, e que tinha ali Joaquim Prades vinculado a esse grupo. E o que é importante a gente destacar nesse momento? Eu estou aqui com os documentos do primeiro recenseamento que aconteceu após a Revolução de 30, porque antes nós tínhamos aqui no Brasil o chamado eleição de bico de pena. O que era a eleição de bico de pena? Era controlado pelos coronéis e nesse processo não existia cadastramento eleitoral. A partir daqui, Guanabi passa a ser uma zona eleitoral, e nessa zona eleitoral eu queria dar um dado interessante sobre Mutanz. Guanabi tinha 2.272 eleitores no período de 1937. Guanabi tinha na sede 1.076 votos. Itaguaçu, que era chamado antigamente Itaguaçu, tinha 586 votos. O distrito do Gentil, que era Seraíma, tinha 389 votos. E Mucambo, que é o atual Candiba, que fazia parte como distrito de Guanabi, tinha 221 votos. Ou seja, Mutanz tinha mais da metade dos votos de Guanabi. Por isso que historicamente é explicado a votação histórica que sempre definiu as eleições, como aconteceu não só nessa eleição, mas na eleição histórica de Cisalta, e aconteceu na eleição histórica que Joaquim Fernandes ganhou-se de Sandoval Moraes na luta política do processo histórico. Ou seja, esse trabalho é muito importante a gente resgatar, não só do ponto de vista numérico do eleitorado,
mas do ponto de vista da presença política, da importância que foi o desenvolvimento de Mutança. E por último, a gente queria, nesse processo de resgate da história política, dizer que o objetivo da gente não é analisar, é claro que a gente vai analisar cada período, cada momento histórico, a ditadura de Vargas, o período do regime militar, a questão atual, o processo de democratização, mas o importante disso tudo é a gente resgatar essa história, independente do partido político, da ideologia, respeitando a diversidade das ideias e, acima de tudo, parabenizando mais uma vez a Juba, porque esse trabalho que ela está fazendo nessa atividade que vai acontecer dia 2 e 3, que é hoje à noite e amanhã o dia todo, é um trabalho muito importante, porque a gente vai estar resgatando a política, a presença das famílias, a questão econômica, social, a questão ambiental, a questão do desenvolvimento da zona rural, do fator importante da serra, a questão ecológica, que quando a gente sobe aquela serra e vê aquele casarão antigo, e aí eu digo para o prefeito atual, Jairo, que é um grande amigo, eu acho que está uma tarefa colocada para a sua administração. Aquele casarão dos Barros está caindo. Aquele casarão foi da década de 60, chamado Casarão dos Barros, e da família Prates. Eu tive o prazer de visitar a dona Zeni, da família Barros e Prates, antes dela falecer no ano passado. E ali eu vi que é um verdadeiro museu da história política e econômica de Mutança, como nós vamos passar em fotos para que o povo de Mutança tenha conhecimento. Hoje também eu convivo muito ali com as escolas. Nós tivemos uma homenagem à Dalgisa, que foi a primeira mulher de meu pai no colégio, mas nós temos ali o Colégio ACM, temos as escolas de Mutança que precisam ser resgatadas da história da educação. Por exemplo, Guanabi se fala que Guanabi foi criado o Getúlio Vargas, a primeira escola pública na década de 1935, por aí. Mas só que em 29 já tinha escola em Mutança, coordenada pela família, as professoras eram o pessoal da família dos Barros. E aí é uma história também bonita para ser resgatada. Então vamos a esse resgate. Isso é o início de um trabalho que nós vamos procurar fazer justiça a todas as famílias, a todos e ao povo trabalhador de Mutança, e resgatar a história da igreja, resgatar a história da serra. E digo para o prefeito Jairo, eu acho que a grande tarefa para você, prefeito Jairo, é restaurar o Casarão dos Barros, que é uma casa linda, histórica, e ali nós vamos ter uma urbanização daquela lagoa, com a vista para a serra. Isso aí eu acho que vai ser um grande projeto de desenvolvimento ecoturístico e da história e da memória de Mutança. Essa música é dedicada ao Casarão, à Serra de Mutança e à Lagoa da Espera. Foi um vaqueiro que achou nossa lagoa, tava montado num cavalo alazão, tinha coragem de esperar o tempo todo, com seu cachorro, um acorde e um gibão. Antigamente existia um belo eixo na Lagoa da Espera. Era um lugar de todo mundo tomar banho. Tenho saudade daquele tempo da lagoa. Certo dia o velho Pedro e Jovitina banhava água na cacimba pra beber.
Ainda me lembro de Osaldina e Dona Maura, passeando o tempo todo de canoa. Lá no alto tem um pé de quixabeira, do outro lado ainda tem o casarão. Na curva do riacho tem gameleira, onde o vaqueiro descansava a noite inteira. Lá no alto tem um pé de quixabeira, do outro lado ainda tem o casarão. Na curva do riacho tem gameleira, tem seu Duzim com suas vacas leiteiras. Lá no alto tem um pé de quixabeira, do outro lado ainda tem o casarão. Na curva do riacho tem gameleira, tem seu Duzim com suas vacas leiteiras.